na sua opinião, qual seria a maior evolução humana? A maior conquista humana? Bom dia, galera! Bom dia mesmo, o dia tá lindo. Dia lindo, céu azul, fonte de água viva bem aqui, ó. Dá uma mostradinha aqui, ó. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje é um dia e um vídeo muito especial. A gente tá aqui com a nossa amada irmã, amiga Kel. Mais um dia lindo. O dia. Hoje é o dia. Tenho certeza que Deus preparou esse dia pra gente com muito amor. Nós recebemos com muita gratidão, com muita alegria. Hoje eu recebi a notícia que nós... Pode falar? Pode é porque a Fernanda, ela joga uns mistérios. Mas olha, né? que a Kel hoje já tá sabendo de muita coisa, viu, gente? Não é muito normal, você não. tá boazinha, tá me contando algumas coisas pra eu me preparar. Mas o rolê hoje é diferente. Porque hoje nós vamos nos inspirar, não em pessoas, quer dizer, uma pessoa sempre, né? Mas assim, sempre. Não é sobre filme nem personagens de filmes, é sobre um parque. A nossa inspiração veio através de um parque que fica lá em Orlando, um parque da Disney que fica lá em Orlando e que eu vou estar lá pela primeira vez na minha vida. Eu nunca fui nesse parque. Ele é um parque... É mesmo? É. Olha, uma novidade. É uma novidade pra mim, vai ser uma primeira vez e eu amo fazer coisas pela primeira vez, eu sou apaixonada por isso, estou muito animada e curiosa pra saber como vai ser. Sei que é um parque muito diferente, também que eu tava comendo batata, tá rolando uns. É um parque muito diferente dos outros parques, ele tem elementos, e a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje, que são muito diferentes, que a gente não encontra nos parques da Disney. Ele é único mesmo, assim, sabe? E eu queria saber, Kel, se você... O que você sabe do Epcot? O que você descobriu sobre ele? Você sabe alguma coisa que te inspirou, assim? Eu sei que são lugares temáticos e eles fazem... o Epcot, eles fazem como se fosse reprodução de algumas cidades famosas do mundo. Países. Por isso que sei bastante, né? É o grande diferencial, porque assim, todo parque, como que é? É um parque. Tem brinquedos, tem várias lands, né, que eles chamam, que são vários ambientes assim com várias atrações específicas que se unem, tem restaurantes, tem várias coisas muito legais, mas nesse parque especificamente, tá gravando? Nesse parque especificamente tem uma área, vamos esperar ou continua? Espera um pouquinho. Bem, tchau pro amiguinho. Nesse parque especificamente tem uma área lá onde eles reúnem vários países, então a grande intenção deles é que você possa conhecer o mundo em um único dia. Então são vários países, então tem pontos turísticos famosos reproduzidos lá, tem comidas típicas, que é a parte que eu tô bem interessada, assim, curiosa pra conhecer, porque... São muitos países que eu não conheço, então eu tô bem... Japão, Alemanha. Ele também tem a intenção de homenagear a humanidade. Como assim homenagear a humanidade? As conquistas e a evolução humana. Tem atrações ali que eu já dei uma pesquisada, eu nunca fui, mas eu pesquiso, né? Que vai mostrar a evolução humana, as conquistas humanas, a conquista da tecnologia, essas coisas. Você assim, falando sabe? Agora eu percebi, realmente tem monumentos que o homem fez, assim, né? Tipo de arquitetura, eles retratam. Tá? Eles retratam. Agora, o que é muito legal, que eu não sei se vocês sabem, o que eu falei pra você, Kel, quando eu te chamei pra gravar o vídeo? Pensa no quê? Construir uma cidade. Construir uma cidade. Quando eu falei isso pra você, o que você pensou? Construir... Primeiro, você não acha muito louco eu falar pra você pensar em construir uma cidade?
coisa que eu gosto muito, assim, além de moda, eu gosto muito de arquitetura, assim. Então, eu falei, nossa, que maneiro. Ah, é? Imagina construir uma cidade. Cara, é muito legal. O que você pensou? Usando, assim, a cultura do reino, né? Imagina, construir uma cidade, construir o reino, usando a criatividade, tentando ali colocar elementos que eu acho que Deus usaria, baseado na palavra dele. Eu pensei isso. Você pensou isso, então construir uma cidade para você veio isso. Por que eu falei isso para Kel? Kel, pensa em construir uma cidade. Porque a ideia do Walt Disney, na verdade, não era construir um parque. A ideia dele era construir uma cidade. Ele queria construir uma comunidade. E ele chama a comunidade do futuro. Na verdade, Epcot é uma sigla para protótipo da comunidade do amanhã. Então a ideia dele original, e é uma ideia maravilhosa, assim, ambiciosíssima, tanto que ela não foi pra frente, porque quando ele morreu as pessoas falaram, não, é ambicioso demais, a gente não vai fazer. Tipo, vamos fazer um parque mesmo, sabe? Então, não foi pra frente essa ideia, porém é, pra mim, muito especial essa ideia, sabe? Por que ele pensou? Vamos reunir num único lugar, a ideia dele acho que era 20 mil pessoas, uma coisa assim, uma comunidade de 20 mil pessoas, assim, não muito grande, mas é um lugar sustentável, um lugar sem poluição, um lugar... Enfim, ele tinha todo um projeto, a gente tem algumas informações, porque muita coisa ele não falou, tava tudo dentro da mente dele, mas aí as pessoas falaram, em vez de construir uma cidade, então a gente faz um parque e a gente une todas as nações nesse parque. A gente une todas as culturas. Outra pessoa que fez isso, não sei quantas pessoas no mundo tentaram esse empreendimento, mas é bem ousado mesmo. É bem ousado, mas o do Osho deu 0 certo, né? Você assistiu o documentário? Então, mas resumindo, qual seria, agora falando aqui, né, a intenção ali do parque é homenagear a evolução humana. Na sua opinião, qual seria a maior evolução humana? A maior conquista humana? Maior conquista humana em relação a nós mesmos, humanos, ou para construir algo? O que vier na sua cabeça. Algo material. Para mim, a maior construção humana é a gente conseguir conviver uns com os outros, em amor. E pra gente fazer isso, onde que a gente trabalha? A gente trabalha a nossa alma, através do nosso espírito, através do Espírito de Deus. A verdade é que somente o Espírito Santo, a conexão com o Espírito Santo é que vai fazer uma lapidação no nosso coração, né? Uma renovação de mente, uma lapidação no nosso coração, uma purificação no nosso coração, para que a gente viva realmente o maior projeto de todos, a maior conquista, a maior evolução humana, que seria não só conviver uns com os outros de forma harmoniosa e amorosa, mas também começando a conviver com a gente mesmo. E a gente só consegue conviver com a gente mesmo de forma harmoniosa e amorosa quando a gente convive com o nosso Pai do Céu, né? Porque quando a gente olha para Ele, a gente vê como Ele é, né? Quanto mais a gente convive com Ele, quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente é iluminado. Quanto mais a gente olha para Ele, mais a gente consegue perceber o que em nós vem dele, o que em nós não vem dele. Quanto mais a gente olha para Ele, mais a gente consegue descobrir quem nós somos, né? Qual é a nossa identidade, como já falamos em outros vídeos, como Ele nos vê, o que Ele pensa sobre nós, o que Ele deseja para nós, quais são os planos que Ele tem para nossa vida aqui nessa terra, por que a gente está aqui, qual é o propósito da nossa existência. Então, na minha visão, a maior construção de todas é de fato no nosso coração. E o que eu acho muito interessante, que eu já posso trazer aqui para vocês, é que você viu qual que é o maior ícone do parque? É aquela bolota. É a bola. É a bola. E a bola significa nave espacial que leva para o coração. Calma aí, deixa eu ler aqui para vocês direitinho.
Ela Seria um significa... veículo, assim. Ela é um veículo. Nave espacial do Que coração. viagem do Walt Disney. Não, ele é criativíssimo. É muita A criatividade. criatividade. Ele não, vem do pai, né? Ele tinha uma conexão, óbvia. Acredito que sim. Porque é muito... a energia que passava por ele, a força que passava por ele, a criatividade, a luz que passava por ele, só pode vir do nosso pai, porque tudo que é bom vem dele. Eu tava conversando isso ontem com uma pessoa sobre aquele filme que a gente assistiu, da Pequena Sereia. Tantas referências que a gente viu ali, né? Então acredito sim, que ele tenha uma base, um propósito ali. Não que não fique tão claro, tão evidente, mas você consegue enxergar, né? Mas é porque ele tá na gente. Ele tá na gente. Mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não conhece ele tá com a gente. Ele é o nosso criador, nós temos traços dele. Sim. Independente da gente estar perto dele ou não, conhecer ele ou não. E tudo que a gente vê nesse mundo, tudo que os humanos criam, na verdade, é só uma réplica do que ele já fez. A gente já falou isso no último vídeo, lembra? Uhum. É uma réplica de quem ele é, uma réplica do que ele já fez. As coisas naturais desse mundo inspiram os humanos a fazer as coisas artificiais, né? Então, tudo é referência. Se você for olhar filmes, histórias, você vai ver, tem referência de histórias bíblicas, você vai ver, tem referência dos traços do nosso pai, da personalidade, porque nós somos feitos imagem e semelhantes a ele, mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não conhece ele, nós temos. E aí a grande diferença, né, que muitas pessoas que estão distantes, elas não vivem para ele, não vivem para servir o reino dele, não vivem para usar os dons, né, os traços dele para ele, não volta para ele. Às vezes acontece, às vezes ou volta. As pessoas fazendo um projeto tão bonito, aí, né, às vezes elas vão ali fazendo um projeto, alguma coisa, e o negócio dá errado, elas não entendem porque, às vezes a gente não entende, né? Cara, a gente não dedicou, a gente não se aconselhou, no caminho a gente se perdeu, a gente fica se perguntando, poxa, por que não deu certo, né? E às vezes também o dar certo também não é necessariamente uma bênção, né? Também tem isso. Não é necessariamente a formulazinha do sucesso que o coach ensinou, que não está alinhado com o propósito, mas assim, a gente vê o sucesso, medindo o sucesso bem pelo reino mesmo, a cultura do reino, né? Eu vejo hoje sucesso como... Tem isso. Como minha conexão com o pai, viver o meu propósito, viver o meu chamado. Sucesso principalmente é sobre o meu coração. É sobre eu ter o reino no meu coração. É ter a paz, é ter o amor que vem dele, a paz que vem dele, a luz que vem dele, a alegria que vem dele, tudo que é incondicional, que não depende de nada desse mundo. E isso, de fato, é um sucesso. É realmente um sucesso, porque muitas vezes, aparentemente, a gente pode ter essas coisas materiais, construir coisas grandiosas, mas se a gente não tá em unidade com ele, se a gente não tem a paz dele, o amor dele, a alegria dele, a luz dele, realmente as coisas ficam mais pesadas do que boas. Ou às vezes é um projeto que deu certo, que deu lucro, mas aí a pessoa se desvirtuou no meio do caminho, brigou com o sócio, ou separou da família. Gera conflitos. Queremos dizer bem isso que você falou, sucesso relativo, né? É distorcido, relativo, né? A gente vê o sucesso muito com os nossos olhos. Sim. E o que tem dentro do coração nem sempre a gente consegue ver. Então a gente vê muita gente que aparentemente está fazendo muito sucesso, mas não necessariamente ela é um sucesso, né? Entre quatro paredes, com ela mesma, na casa dela. Então, inclusive, isso me lembra muito uma pregação do pastor Davi, que me marcou muito, que ele falou que ele era um sucesso pro mundo, que ele era DJ, e ele era popular e tudo mais. Todo mundo falava, uau, que vida maravilhosa, incrível. Só que ele disse que quando ele chegava em casa, ele não se sentia, assim, um sucesso. Você lembra dele? Lembro. Aí eu te pergunto, você, quando a gente está assim, conectado com o pai, você consegue ver além das pessoas, às vezes uma pessoa que está aparentando super sucesso na mídia, algo, você consegue ver além, identificar que, nossa, essa pessoa não deve estar legal, não deve estar bem? Eu busco não fazer esse exercício. Mas você capta sem querer? Eu busco não exercitar isso, não. Eu busco, tipo, quando eu vejo alguma coisa, dar uma curada mesmo, assim, sabe? Interceder. Sim. Porque é o nosso papel, né?
Mas sim, é claro. Eu acredito que para algumas pessoas seja claro. muito nítido claro. perceber isso. É claro. É por revelação mesmo. É claro, não, é claro porque a gente vê o coração fala do que a boca tá cheia, a boca fala do que o coração tá cheio, né? É claro porque a gente vê se a pessoa ela tá muito agitada, ansiosa, ou se ela não tá vivendo o agora, se ela tá muito no passado, se ela tá muito no futuro. A gente vê com clareza quando a pessoa tá sempre muito preocupada, ela, poxa, não desfruta do que ela recebe, sabe? Sim. E a gente vê isso com muita clareza. Ou quando a pessoa tá falando, né, o que tá no coração dela ali de coisas de ódio, de não perdão, de reclamação, enfim, é claro. Os sinais são claros, né, para quem conhece o reino, para quem vive em unidade com Deus, com a luz. Quanto mais a gente vê na gente, mais a gente consegue enxergar com clareza no outro. Geralmente é o que a gente já entendeu, né? Beleza, já encontrei isso aqui em mim, então eu reconheço, eu sei o que é isso. Tipo assim, eu sei o que é sentir inveja, eu já passei por isso. Eu me lembro exatamente do momento que eu passei por isso, por exemplo, porque... E eu lembro por que eu passei por isso. Eu lembro que eu não me sentia capaz. Eu lembro que eu não sabia quem eu era. Eu lembro que eu tava achando que, tipo assim, eu sou inferior e aquela pessoa, ela é superior. Então ela consegue coisas que eu não consigo, ela vive coisas que eu não posso. E depois, quando eu fui perceber, depois de muito tempo que eu tava num processo já de cura, de entender quem eu sou, de conhecer minha identidade e tudo mais, eu comecei a falar, entendi agora, eu sentia inveja. Eu consegui admitir pra mim, naquela época com aquela pessoa, eu sentia inveja. E agora eu entendo por quê. Eu consegui reconhecer. Sim. E naquela época, eu não reconhecia. Uau. Eu não sabia enxergar isso, entende? Era um sentimento que eu tinha ruim dentro de mim, mas eu nem percebia que eu tinha isso dentro de mim, sabe? Eu só, sei lá, tipo, eu não gosto muito dessa pessoa. Era meio que assim, sabe? Só que daí depois eu fui pesquisar, tipo, tá, mas por quê? Por quê? Aí eu acho que... Aí começa a ligar os pontos, né? Eu acho que eu me sentia... Eu via que ela vivia coisas que nem eu sabia que eu queria viver, mas que eu achava... por que ela vive e eu não vivo? Ela pode e eu não posso. Meio que isso. E a verdade é que isso não existe. Eu não sei por que a gente tá falando disso agora. É algo que... um ponto maravilhoso. Mas, eu assim, também tenho um momento que eu também percebi e eu entendo o que você está falando. O importante é a gente, quando a gente identifica algo, algum pecado na gente, um sentimento no nosso coração, cabe a gente identificar e tirar e não... que aquilo não tenha desdobramento na nossa vida. Que a gente não passe adiante, que a gente não tome nenhuma ação. A grande questão é identificar. Nefasta, né? É identificar. E quando a gente identifica, quando a gente observa, quando a gente é honesto com a gente, suficiente para falar, pensei isso, senti isso. O que eu hoje faço? Falo com o pai. A verdade. Pai, senti isso, pai, pensei aquilo. Perdão. Eu sei que isso não vem de você. Eu sei que não é isso que você quer. Então, perdão por isso. Me ajuda. Me ajuda a não pensar assim. Me ajuda a ter o seu olhar. Qual que é o seu olhar? Sabe? E aí eu vou e começo a trabalhar mesmo esse olhar que ele tem. Aí eu oro pela pessoa, abençoo sempre. Tipo, eu tenho muito esse hábito hoje em dia de abençoar as pessoas. Independente de qualquer coisa. Em oração, sabe? Desejar pra elas, assim, não só o que elas querem, mas tudo o que eu quero pra mim, sabe? Eu falo, pai, dá isso pra elas, faz isso por elas, sabe? Eu tenho muito esse hábito hoje. E é sobre isso, né? O reino do céu está perto, está próximo. E a gente precisa se arrepender do quê? Você sente isso? Você tá sentindo que tá próximo? É coisa da gente convertida há pouco tempo. Porque eu sinto tanto isso que você tá falando. Então, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Na verdade, o reino já chegou. O reino não tá próximo, o reino chegou. O reino já chegou, mas o rei, ele tá muito próximo. Ele já chegou também. E é a gente já consegue sentir, certo? Ele já chegou. A gente vai falar sobre isso hoje. Ai, meu Deus. Purinho. Calma. Tem muita coisa. Calma. Tem muita coisa boa. O reino do céu está... O
que acontece? Na Bíblia fala assim, que João, ele falava, antes de Jesus começar o ministério dele, antes de Jesus ser batizado, ele falava assim, se arrependa, porque o reino do céu está perto, se arrependa. Então o que significa não, ele não se falava arrepender? assim, não. O que ele falava? Se arrependa! João Batista, se arrependa! Mano, ele falava mano ainda. Entendeu? Ele exortava. Bom, Ele era bravo. como o João falava, isso é um problema do João, porque eu não sou João, eu sou Fernanda. Meu pai me fez Fernanda. Como a Fernanda A Fernanda fala, se arrependa. Normal, assim, Ai, que delicado. normal, tipo, não precisa de... porque quem convence é o Espírito Santo, né? Quem convence do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. Mas você sabe Se eu gritar que... com você ou se eu falar com você, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então depende do momento. Talvez um dia o Espírito Santo fala, grita. Talvez um dia ele fala, não, só fala. Acho que talvez, Só explica. se não for de você, ele não vai te usar dessa forma, não. Eu acho. Não, eu acho que Usar tem do seu dias que eu jeitinho. grito. Tem dias que eu tô rouca exatamente ontem eu tava nesse lugar de justiça. Gritando, era o leão que tava, sabe, falando comigo. E eu tava gritando, tipo, buscando uma força de um lugar que eu não conhecia. De um lugar, não de um lugar que eu não conhecia, mas um lugar mais profundo, sabe? Um lugar mais intenso, com mais intensidade. Tanto que assim, não tinha voz, mas ainda assim eu tava lá encontrando esse lugar que é além de mim, sabe? Pra declarar essa justiça. E então assim, Deus, ele me chama muito pra explicar. Não sei se você já percebeu. Eu tenho muito isso de conversar, explicar, ensinar. Eu tenho um chamado mais pra esse lugar, sabe? Então, explicar o que é isso, se arrepender. Porque muitas vezes, eu tô falando por mim, quando eu estava distante de Deus, o que acontecia comigo? Eu não entendia nada que as pessoas falavam, as palavras que as pessoas usavam, as palavras e expressões, tipo, da igreja, ou da própria Bíblia. Eu não entendia. Então, não me alcançava. Então, hoje o meu movimento é explicar. Às vezes, eu vou lá no dicionário e falo, Muito tá, bom. o que significa arrepender? Sabe? Aí eu vou lá e leio. Ah, é isso. E aí, na hora que eu vou falar com as pessoas, eu tenho como explicar melhor, alcançar melhor, entende? Então, é assim que Deus faz comigo. É assim que Ele me alcança. Porque só o se arrepender fica muito vazio pra mim. Você entende? Eu sou essa pessoa profunda, né? Então eu vou lá, vou buscar, tipo, cada palavrinha, entender cada palavrinha, não sei o quê. E assim a gente vai fluindo. Então o que acontece? O que é o se arrepender? O se arrepender, quando ele fala se arrepender, ele fala sobre mudança, né? Ele chama a gente pra mudança. Que mudança? Mudar o nosso coração, mudar a forma que a gente pensa, renovar a nossa mente, se transformar, limpar, purificar o nosso coração. Se arrepender dos nossos maus costumes. Quando eu falo pecado, cara, eu nunca entendi o que é pecado. Entendeu? Pecado, tá? O que é pecado? Ninguém falou pra mim. Eu tenho que ir lá pesquisar no Google, entendeu? Eu sou dessas. Eu vou lá ler, pecado. Você vai entender, as pessoas, nós, né, entendemos estudando ou por revelação. Que revelação... Só que por revelação não vem a explicação didática, teórica com palavras. E aí até você botar em palavra, traduzir, aí às vezes a gente tem que dar uma estudada para poder se expressar, porque é uma coisa que a gente já sabe, mas como é que expressa isso? Uma coisa que foi dada por revelação. É um rolê muito maneiro, né? Uma coisa é o que Deus faz com a gente, o que Ele cura na gente, o que Ele limpa, o que Ele transforma, o que Ele revela, como você está falando. E a outra coisa é a gente transbordar isso. Porque não adianta só a gente... Para as outras pessoas. Tá, beleza, por exemplo, eu posso transbordar, posso ligar minha câmera e começar a dançar, pular, tipo, isso vai transbordar de algum jeito para as pessoas, entendeu? Sem palavra nenhuma. Só que, como que elas chegam nesse lugar é o que elas querem saber. E a gente tá aqui pra ser essa ponte, né, de alguma maneira, ou mostrar quem é a ponte, ou simplesmente cooperar de alguma maneira, iluminar de alguma maneira, apontar de alguma maneira para a pessoa que nos leva para esse lugar, que é o reino. Então, é uma mudança, mas como é que a gente faz essa mudança? Primeiro a gente precisa enxergar, porque muitas vezes, Kel, a gente não enxerga, tipo, isso é errado. Eu lembro, inclusive, que eu já gravei um vídeo com a Bruna aqui uma vez, e eu falei assim, tá, mas nesse mundo,
os hábitos, os moldes, muita coisa é certa e normal e habitual. Quando é que você sabe que algo está errado? Você está entendendo? É quando você se aproxima. É o famoso engano. Muitas vezes você pode estar pensando coisas, agindo de alguma maneira, falando de alguma maneira, se comportando de alguma maneira, sentindo coisas que você fala, cara, mas é normal. Por exemplo, é normal ficar preocupado. É normal ter medo. Mas isso é um desvio da vontade de Deus para nossa vida, entende? E a gente só vai saber isso quando a gente se relaciona com Ele. Porque ele dá uma ordem pra gente, que é, não tenha medo. Várias vezes. Ele dá uma ordem, não se preocupe com nada. Não fique ansioso com nada. E se você tem uma ordem dessa, e se você não segue, você está em desobediência. Mas se você não sabe, você vai achar normal. Que é o que acontece com o mundo. O padrão é esse. Todo mundo tá ansioso. Todo mundo tá com medo. Todo mundo tá brigando. Todo mundo tá com raiva. Preocupado. Todo mundo tá falando mal um do outro. Todo mundo tá achando que tá, às vezes, atrasado. E às vezes a pessoa tá exatamente onde ela tem que estar. Às vezes aquele engarrafamento, ela tem que passar por ali. Não adianta brigar com o tempo, né? Não sei que ela esteja fazendo alguma coisa que não é pra ela fazer, tipo Jonas, né? Mas senão ela tá no centro da vontade. Ela tá consciente, ela tá no centro da vontade. O que é pegar uma fila? O que é pegar um engarrafamento? E pode começar a usar bem o tempo, né? Então, no lugar de estar murmurando, de estar reclamando que é algo que Deus não quer pra gente, a gente tá o quê? Louvando. Colocando um louvor mesmo, ou apreciando. Pai, olha que dia lindo que você fez, olha esse céu. Olha essa beleza, olha essa criação, olha essa criatividade, olha... Sabe, é tanta coisa linda pra gente apreciar, tantos feitos maravilhosos. Ele tem... Eu até gravei um vídeo que vai sair agora, essa semana, que eu tô falando sobre cada uma das palavrinhas que Deus fala pra gente pensar. Tipo, pense em tudo que é puro, correto, nobre, verdadeiro, de boa fama, digno de louvor e... Não sei, são 8 coisas, mas amável, enfim. Agora eu comecei a pensar sobre cada uma dessas coisas, sabe? Então, por exemplo, o que é nobre? O que é verdadeiro? O que é puro? O que é digno de louvor? O que é pensar no que é bom? O que é de boa fama? Cara, meu pai tem uma boa fama. Meu pai tem uma boa fama. Primeiro, meu pai é a verdade. O reino dele é a verdade. O reino do céu é a verdade, que é um mundo que não passa. Começa por aí. Segundamente, ele tem boa fama por quê? Porque você não precisa nem olhar para os seus irmãos atuais aqui, da atualidade, do seu tempo, e nem para sua vida. Você pode olhar só para a Bíblia. Só ler a Bíblia. Você vai entender a boa fama dele. Ele fala e faz. Ele é fiel, ele cumpre. A palavra não volta vazia, é genuíno, é verdadeira a palavra dele. Então, isso é boa fama. Então a gente tem que realmente usar o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração para fazer algo que ele nos manda fazer. E por que ele nos manda fazer? Porque ele é um bom pai e ele nos quer bem, porque é o que faz bem pra gente. Quando a gente está reclamando, quando a gente está murmurando, quando a gente está com medo, quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso, a gente está fazendo bem pra gente? Muito pelo contrário, a gente está se fazendo mal e achando que é normal, você entende? E a gente ainda não entendeu que a gente tem o domínio, quer dizer, a gente não, eu já entendi. Você também, em nome de Jesus. As nossas palavras, elas criam, né? Deus criou o universo através da palavra. Então, a partir do momento que a gente está falando, a gente tem o poder de criar. Isso. Como que a gente vai criar a nossa cidade? Falando. Como você cria a tua realidade? Falando também, profetizando. Então, tem várias passagens que falam sobre isso. Mas o que você fala? Sobre o Vale de Alce Seco. O que você fala? Então, você vai perder o seu tempo falando coisas que não vão edificar. Você fala que seu coração tá cheio. Então, tem que limpar o coração. Tem que limpar o coração. Não é que limpa o coração, tem que se arrepender. Se arrepender. E não, Primeiro tem que fazer passo. uma purificação. A gente tem que, vamos lá. A gente tem que enxergar primeiro. Pra gente enxergar, a gente precisa se aproximar de Deus. Começa por aí. Chama ele, chama papai. Vamos ler a Bíblia? Vamos conversar com ele? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler, mas vamos conversar. Sabe? Não, mas a gente precisa conhecer ele. É aqui que a gente conhece ele, sabe? Quem ele é, o caráter dele, como ele pensa. Qual?
Gênesis e Apocalipse, Gênesis. como se fosse um livro normal. Você Esse começou foi com um- Gênesis? Gênesis e Apocalipse, foi Legal. um livro pra mim. Como ninguém me falou nada, Ah, você foi na eu sequência. falei, ah, Ah, tá. entendi, é um livro. Entendeu? Só que foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato eu vi que uma coisa estava conversando com a outra e o ser, ele foi realmente sendo criado dentro de mim. O novo ser foi realmente o novo homem, a nova vida foi sendo criado dentro de mim. Eu vi um fetinho se desenvolvendo dentro de mim, desde Gênesis até Apocalipse, sabe? Então, galera, a gente precisa buscar, né? Isso é a coisa mais importante. A gente precisa buscar conhecer a verdade, porque é muito normal nesse mundo tudo isso que a gente está falando. Porém, existe uma verdade que não muda, que não passa. Também é algo que eu tenho falado nos últimos vídeos que eu gravei, que é, nesse mundo tudo oscila, tudo muda, tudo passa, tudo pode mudar a qualquer segundo. Agora, o Espírito Santo dentro de nós, ele é estável, ele é firme, ele é eterno. E é nele que a gente precisa se apegar. É com ele que a gente tem que se firmar, sabe? Porque daí tudo nesse mundo pode oscilar, pode mudar, pode acontecer tudo. Não importa. A gente vai estar com ele, né? Então, primeira coisa, vamos lá. Conhecer ele, porque ele vai mostrar pra gente, através da vida dele, através da luz que ele é, o que é que a gente precisa se arrepender. Que alguns pecados não são óbvios. Eu tô falando isso porque eu passei por isso. Pra mim, tipo, tá, beleza, se eu não tô matando, não tô traindo, não tô falando mal, se eu não tô, sei lá, os pecados básicos assim na Bíblia, não tô bebendo, não tô, sei lá, usando drogas, não tô, sei lá, pecados, né, tipo, básicos, assim, que todo mundo em igreja costuma falar muito. Se eu não tô fazendo nada disso, então calma aí. Então não tem nada pra melhorar? Tem nada pra mudar? Tem, que é profundo o negócio, é o seu coração, é a sua mente. Foi por isso que eu fui pra esse lugar. Também tem uma postura que Deus gosta muito, que é a postura da humildade. Obrigada. Humildade. Como é que é? Não vou falar. Por favor. Então, Por favor. é porque eu não sei porque eu falei humildade. E aí ela falou, eu acho que essa palavra não existe. Humildade não existe. Falem aqui se existe. Humildade. Humildade eu tenho certeza que existe, humildade. Caraca, cara, tem razão, porque eu mandei essa humildade, né? Enfim. Criando palavras, liberdade, porque foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Pode ir. Então eu acho que o primeiro posicionamento, assim, que a gente não nota, a gente fala, não, mas eu não sou orgulhoso, não, eu sou de boa, mas foi aí que a Deus me gente pegou, tá? sair do centro e colocar ele em primeiro lugar. Posso contar como é que foi meu encontro com Deus? Sim. Foi assim, uma pessoa aleatória virou pra mim e falou assim, que eu não conhecia, não falou nem pra mim, ela falou pra um amigo meu, ela falou assim, a Fernanda é orgulhosa. Aí ele falou pra mim, ainda bem que a fofoca foi muito boa. Eu falei, eu? Não, eu não sou. Eu não sou orgulhosa. Aí eu fiquei tipo, cara, eu não sou orgulhosa. Por que ela tá falando que eu sou orgulhosa? Mas gente, o que eu fiz? Não, eu não sou orgulhosa, não sou orgulhosa, não sou orgulhosa. Eu fiquei tipo, matutando isso, sabe? Até que o Espírito Santo me conduziu a comprar uma Bíblia. Logo no começo eu entendi. Entendi porque eu sou orgulhosa. Eu era. Por quê? O que é o orgulho? O orgulho é não buscar a Deus. A arrogância é não buscar a Deus, é não ouvir Deus. É achar que você é maior, ou você nem pensa isso conscientemente, porque não era o meu caso, né? Mas eu não ouvia ele. O fato de eu não ouvir ele significava que eu não tinha humildade perante ele para ouvir e me transformar. Porque ele vai falar, ele vai lapidar a gente, mas se a gente não tiver aquela postura de pode mandar que eu vou aceitar, porque a gente sofre de descobrir os nossos defeitos, a gente sofre, porque a gente pensa assim, cara, eu fui assim então com aquela pessoa lá atrás, de repente aquela pessoa que não quis conviver comigo, foi rejeitada ali, caraca, porque eu fiz isso, aí você começa a descobrir um monte de coisa
mas ao mesmo tempo você se corrige para isso não acontecer na frente, né? De repente você afastar amigos, e aí você começa, eu pelo menos, né, penso muito assim, ele vai mostrar onde ele quer te lapidar, ele vai mostrar, às vezes vai doer. E aí é essa dor que vai gerar o arrependimento. Eu não quero mais ser assim. Eu acho que daí entra, né, o pedir perdão e o ser perdoado, porque faz parte, né, do processo. A gente pedir perdão para ele acima de tudo. Esse é o começo, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. O que é temer o Senhor? É primeiramente ouvir o Senhor, é buscar o Senhor, é obedecer o Senhor, é conhecer quem ele é, como ele pensa e se permitir ser submisso a ele, né? Ser menor que ele, obedecer ele, compreender que ele é maior, que ele é o criador da sabedoria, ele é o criador de todas as coisas, ele é o seu criador, ele é o meu criador, ele tem mais nada para falar. Isso que você está compartilhando é tão precioso que quem ouve deveria praticar. Eu vou testar isso aí que ela está falando, porque assim é muito precioso. Isso daí é todo o fundamento, é aquilo, é onde começa. É onde começou. Imagina um prédio, a cidade, exato, aquele prédio mais alto, mais lindo, ele começou com fundamento, com a fundação, e o que você está falando tem a ver com isso. É aí que a gente começa. E é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Tem gente que vai buscar Deus e já quer a bênção, aquela bênção, Deus, que eu estou precisando. Então, assim, parece que Deus está ali só para te obedecer. Deus, eu quero aquilo ali, eu quero namorar aquela pessoa, eu quero um carro. Pô, aquela pessoa tem, não sei o quê. Cadê? Eu tô aqui, ó, pelejando aqui no coletivo. Entende? A grande verdade é que a gente é criado para ter relacionamento com ele. E se a gente não tá tendo esse relacionamento com ele, se a gente não tem amizade, intimidade, se a gente não tá próximo dele, a gente tá fora da vontade dele. Porque a vontade dele é que a gente seja ser um. É que ele esteja vivo dentro de nós e que a gente esteja em constante comunhão, amizade, conversa, diálogo, alegria, e é leve, é gostoso. Então não é sobre ele te dar alguma coisa ou ele fazer algo por você. Os seus dias estão escritos no livro, as palavras que vão sair da sua boca, ele já sabe antes de você falar. Todos os seus dias já estão escritos, tá? Não é sobre isso, não é sobre o que você vai receber, é sobre, de fato, você entender a preciosidade de ter o maior tesouro dentro de você, vivo dentro de você. É você, de fato, entender a preciosidade do nosso Pai ter entregado Jesus, que é o mais... É o que tem de mais valor para ele, que é mais precioso para ele. Ele entregou para você, para mim, para nós. Está disponível, né? A gente pode ser guiado por ele, a gente pode viver a vontade dele, a gente pode viver os sonhos dele, que são maiores e melhores do que os nossos. O caminho dele é maior e melhor do que o nosso. Então vale muito a pena a gente mudar, se arrepender, se transformar, sabe, escutar o que ele está dizendo e fazer do jeito dele, como... Sabe a oração do Pai Nosso? Isso que você está falando ali, fazer do jeito dele. A oração do Pai Nosso tem uma partezinha que fala, seja feita a tua vontade. Você sabe que eu fazia isso e tem N pessoas que fazem isso, que evitam orar o Pai Nosso, né? Alguns anos atrás, quando eu fui criada no catolicismo, então assim, às vezes eu optava por orar Ave Maria para orar o Pai Nosso por causa dessa parte. Porque você tinha medo da vontade dele. Tinha medo da vontade dele. Mas hoje você sabe quem ele é e sabe que você não precisa ter medo da vontade dele. Porque da primeira vez que eu resolvi botar na mão dele e falar assim, faz do teu jeito, pai. Porque veio vindo tomei um caldo atrás do outro. E aí eu falei assim, eu já não quero mais nada. Olha, eu precisei tomar tanto caldo na vida para falar assim, pai, eu não quero mais nada. Eu soltei. A partir do momento que eu soltei, aí tudo começou a ser de um jeito maravilhoso. É porque do jeito dele... O jeito dele é melhor. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mesmo que ele vá te levar a coisas que um dia você se apegou. Mesmo que ele vá tirar coisas de você que um dia você achou que era bom pra você. Ele sabe.
o que é bom, agradável e perfeito pra você. Às vezes você tá, tipo, apegado a uma coisa que é muito pequenininha, que você tá achando que é bom, e ele tem o extraordinário pra você. E tem uma coisa que eu tenho pensado muito, sobre o bom ser um ingresso pro extraordinário. A gente tem que entregar o bom pra receber o extraordinário, entende? Se a gente ficar se apegando ao bom, dizendo, tá bom aqui, bora ficar aqui, tá maravilha, Ou então, pai. pô, tá funcionando pro fulaninho aquilo ali, eu quero aquilo ali também, pai. Não, né? Eu tenho algo único, né, pra Nosso você. é um único, então foca no seu caminho com o pai. Fê tá feliz, tá dançando com o Luke. Eu acho que muito camponesa. Tá super camponesa, né? Olha, tá fofa, tá referência princesa, manguinha. O nome dessa manga é manga princesa, tá?